Pode entrar! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Entrar, o último episódio dessa temporada. Só dessa. Só dessa. Outras temporadas virão e fica até o final, porque no final, gente, desse vídeo, no final desse episódio, nós temos uma surpresa pra você. Então, assim, é o último episódio da temporada? É, mas nós teremos uma surpresa também no final desse vídeo. Então, assista até o fim, tá? Já curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você já ficar aí ligado, já ser avisado quando nós lançarmos a próxima temporada. E para nós conversarmos hoje, nós escolhemos o tema que é tempo de silêncio. Tempo de silêncio, ó. Por que a gente escolheu isso, né? Porque a gente tem vivido, já viveu e viverá ainda muitos momentos em que somos chamadas a um tempo de silêncio. E como isso é importante. Se a gente for comparar com Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º dia ele descansou, é porque tem o tempo do descanso, do silêncio, da pausa, do coração contrito, das poucas palavras, e como isso é fundamental. Até se a gente for comparar o nosso tempo do sono, a gente tem a produtividade, a gente acorda, a gente produz, a gente faz, a gente trabalha e a gente descansa, e o tempo de sono é importante ser respeitado, porque ele faz parte de todo o teu funcionamento. Então, tempo de silêncio é um tempo de bênção, que muitas vezes pode ser confundido com um tempo de dificuldade, que às vezes é. Às vezes a gente só está em silêncio porque estamos vivendo uma luta. Mas entenda que provavelmente essa luta veio para que o tempo de silêncio fosse propício, existisse, você se desse esse tempo e você ouvisse a real voz, a voz de Deus, a voz que você precisa ouvir. Então, às vezes, no meio do barulho de tantas vozes, o silêncio ele vai te capacitar a ouvir aquela voz fundamental, ser escutada. Exatamente. E assim, às vezes o tempo de silêncio é um tempo de dificuldade, mas às vezes não. Você estava falando isso, Marcela, Verdade. Eu lembrei do pai do João Batista. Eu lembrei porque quando Isabel estava esperando João Batista, Deus deixou o pai dele mudo. Sim, verdade. Ele não podia falar e foi proposital, porque durante toda a gravidez, até João Batista nascer, ele não podia falar para ninguém. E o nascimento de João Batista foi um milagre, porque Isabel já tinha uma idade avançada, né? Não podia mais ter filhos e tal. E aí Deus fez esse milagre, né? Então, mas só que Deus deixou... Eu até esqueci o nome do pai de João Batista. Esqueci o nome dele. Também esqueci. Deus deixou ele mudo, sem falar nada, porque ele não podia falar, nem contar a bênção. Imagina, gente. Que luta. Você... Porque assim, quando a gente... Zacarias, isso. Porque aqui. Quando acontece algo de bom na nossa vida, a gente quer sair falando pra todo mundo. Sim. E agora imagina você receber um milagre desse, né? E você não poder falar pra ninguém. Você tem que ficar em silêncio enquanto ela gerava aquele milagre. Isso é muito interessante que você está trazendo, Carol. Isso é de Deus, assim, porque realmente... E aí, quando você fala isso, na mesma hora vem na mente o tempo de silêncio de muitos homens da fé da Bíblia, muitos personagens da Bíblia. Inclusive, me lembrei de José quando contou o sonho no momento que ele deveria ter ficado em silêncio. Ou não, porque ele deveria ter contado para que toda a história fosse mostrada. O Espírito Santo sabe, né? Enfim, Deus tem propósito em tudo. Mas também tem propósito em nos mostrar a importância de estar em silêncio e não sair contando a bênção. Né? Porque muitas vezes você precisa de maturar aquilo, de vivenciar certas coisas que precisam do tempo de silêncio. Como tem na Bíblia mesmo, muitos exemplos. E assim, ela ainda estava gerando o milagre. Exatamente. Assim, já tinha sido um milagre ela estar grávida, já foi um milagre. Mas o bebê não tinha nascido ainda. Sim. Você não sabe o que vai acontecer em 9 meses de gravidez. Verdade. Então assim, fica quieto.
não fala nada. Só depois que João Batista nasceu Exatamente. é que ele pôde contar a bênção. Então, é importante pra gente entender isso, né? Será que eu tenho que sair contando só porque aconteceu algo de bom? Será que é pra eu contar agora? Ou será que eu tenho que esperar mais um pouquinho? Espera acontecer tudo primeiro. Às vezes nem aconteceu tudo, tá ainda no processo e a gente já conta e aí de repente aquilo dá errado, né? Porque Deus, motivos. E muitas vezes quando você conta, gera uma ansiedade que se você tivesse estado em silêncio não teria gerado. Você estaria mais atenta ao processo, mais atenta a você com Deus e não já contar isso para outras pessoas que já né, que você já vai ali trazer a informação para um novo contexto, vai antecipar, exatamente. Deus está querendo um tempo com você e às vezes a gente não consegue ficar só com Deus, né? A gente quer já. E é muito interessante mesmo a gente pensar nisso, não significa realmente só um tempo de sofrimento, mas é um tempo específico com Deus. Deus quer se relacionar com a gente todo o tempo, todos os dias, por isso que toda manhã, né? Eu acho que principalmente toda manhã, quando a gente acorda, a primeira hora do Senhor, o primeiro momento, né? A primeira parte do teu tempo, você tá ali falando, Deus, eu estou aqui, o que o Senhor tem para mim? É a mesma coisa, então Deus não quer que a gente perca o relacionamento, porém tem momentos em que a gente precisa estar mais focado mesmo. Porque às vezes também a gente fala demais, né? A gente fala demais e ouve de menos. Sim, por uma ansiedade muitas vezes, por querer falar, por não ter a paz e a fé necessária para entender que Deus está com você. Muitas vezes a gente se acha sozinha e a gente não consegue contemplar a beleza da santidade de Deus conosco todo o tempo. A gente não acredita. Né? E nem tudo é pra gente falar, né? Tem coisas que Deus fala pra nós que é só pra você. É só pra você. E aí é pra você aprender, é pra você refletir. E não é pra você falar com ninguém. É como você bem disse, é porque é pra você gerar. É pra você gerar, né? É pra você gerar. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento. Porque hoje em dia, Marcela, a gente hoje em dia, a gente vive num mundo tão agitado, barulhento, agitado, e todo mundo fazendo muitas coisas, e todo mundo sempre tem alguma coisa para falar, sempre tem uma opinião para dar sobre alguma coisa, né? Então, assim, todo mundo, eu tenho que me posicionar, né? As pessoas têm isso muito forte hoje, né? Você tem que se posicionar. Não, você não tem que. Você vai se posicionar se for o momento, se couber naquela situação, você se posicionar. Importante se posicionar, mas entenda primeiro, né, se isso é uma urgência, como você disse, de se autoafirmar se posicionando, ou se realmente é algo que você sente que você precisa se posicionar, né? Tem coisa que você vai ver e é pra estar em silêncio. Não é pra falar naquele momento. Porque se você falar, você pode botar tudo a perder ou alguma coisa acontecer, né, que não era pra ser. Tem coisas que Deus está trabalhando em você, coisas que você às vezes acha que não precisa e Deus é que sabe. E Ele está trabalhando em você e você muitas vezes resiste a ser trabalhado, você não entende a bênção. Você, né, Deus nos coloca num momento de prova, ou a gente se colocou pelas consequências dos nossos pecados, das nossas más escolhas, a gente se colocou num lugar, mas que Deus está conosco. Então, se a gente está vivendo uma prova, porém com o coração contrito, ouvindo a voz de Deus, arrependido, buscando no Senhor como eu devo me comportar, o Senhor vai derramar, Ele vai te conduzir, Ele vai nos conduzir. É que muitas vezes a gente acha que está sozinha, não entende a bênção que é aquela prova, aquele desafio, e acha que não precisa. Muitas vezes a gente acha que não precisa. A gente, no nosso modelo, fala assim, mas eu já fiz de tudo. E Deus fala assim, e aquilo ali que você resiste em quebrar? E aquele medo que você nem se dá conta que você tem? E aquela inferioridade? E aquele lugar que você não visitou mais? Aquilo ali eu estou querendo te reconfigurar. Porque também quando a gente não fica em silêncio, a gente não consegue perceber essas coisas. Né? A gente não consegue. E aí é que tá. Às vezes a gente não quer se colocar em silêncio
para não ouvir essas coisas, para não ver, Exatamente. para não ver o que a gente precisa mudar, porque é muito mais fácil você falar do outro, observar o outro, é muito mais fácil do que você analisar a si mesmo, Sim. olhar para dentro de você, o que eu preciso mudar, o que não tá bom, e se escutar as suas necessidades. Às vezes é mais fácil você tentar suprir a necessidade de outra pessoa do que ouvir a sua própria necessidade. É verdade. Né? A minha eu não quero ouvir, então deixa eu ver o que o outro precisa. Porque talvez o do outro, né? E até uma coisa meio egóica. Eu posso dar, porque o outro precisa. Sim, a gente pode dar, independente da gente ser forte, porque Deus é que faz. Mas é quando a gente também está humilde nessa posição, né? Muitas vezes a gente fala que é Deus que está agindo, mas na verdade a gente é pela nossa força. E aí uma hora quebra, né? Uma hora rompe. Aí você estava falando, eu lembrei de uma coisa que agora eu já esqueci. Sempre acontece isso, mas enfim. Que muitas vezes, quando Deus fala assim, não murmure, é justamente porque a murmuração, ela encobre aquilo que a gente precisa se escutar. Então, quando você estiver murmurando, eu estou falando isso para mim também, quando a gente está num momento de murmuração, a gente fala assim, de que eu estou murmurando? E se eu tirasse essa murmuração daqui agora e agisse? Por que eu ainda estou murmurando? Será mesmo que eu não precisaria estar passando por isso? Será mesmo que eu não tenho nada para colher daqui? Será que não tem nenhuma semente que traz o benefício equivalente daquela prova? Porque muitas vezes o tamanho da nossa bênção vai ser o tamanho da nossa disposição a passar pela prova. Né? Então, cessa a murmuração e pergunta para Deus, tá bom, Deus, eu não vou murmurar, o que eu preciso aprender com isso? Às vezes a gente não vai conseguir entender, só obedece. Porque lá no fundo a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Com certeza. E assim, se você for murmurar, se vier uma reclamação, uma murmuração na sua boca, aí é melhor ficar em silêncio. Porque você vai encobrir em silêncio, a voz de Deus. Você vai estar murmurando e você encobre a voz de Deus assim. Exatamente. E existem, Marcela, assim, alguns motivos para a gente ficar em silêncio. Ou para Deus nos silenciar, né, assim como fez com Zacarias, ou para a gente mesmo entender, agora é um tempo que eu preciso estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E aí existem alguns motivos. Ouvir a voz de Deus é um motivo. Se colocar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Isso é primordial, isso é muito importante, porque a gente se coloca numa posição de estar fazendo o tempo inteiro e a gente pode se perder no meio do caminho, né? Então tem hora que a gente tem que parar tudo. Peraí, deixa eu ouvir o que Deus quer de mim. O que Deus realmente quer de mim. Porque a gente, sem a gente perceber, a gente está sempre se apegando às circunstâncias. Então eu estou passando por algo difícil. Aí as circunstâncias se mostram favoráveis, as coisas mudam. Aí eu me apego àquela nova realidade. Não pode mudar de novo. E Deus vai sempre trazer mudança porque o foco somos nós. É o reino de Deus, mas através de nós, somos os filhos. Então Deus sempre vai nos abençoar de forma que a gente nunca imagine como é. E as situações que vivemos, as circunstâncias, são fases necessárias que a gente precisa passar para algo muito maior. E a gente está sempre se apequenando, a gente está sempre se apegando às circunstâncias. Pronto, Deus, entendi o que você quer. Aí a gente se apega. E Deus está assim, não é para você parar aí. Por enquanto você vai passar uma estação aí. Mas depois eu vou te levar para outro ambiente, para outra estação, para outro lugar, para uma nova jornada. E a gente, sem querer, fica resistindo ao novo, fica se resistindo a estar nas mãos de Deus, dependendo dele. A estar inocente e ingênua diante de uma situação que a gente estaria lá de aprendiz. A gente está sempre querendo assim, pronto, já aprendi, agora eu estou no controle. Isso, E enquanto que Deus está sempre querendo isso, que a gente se sinta um aprendiz, que a gente aprenda, que a gente se sinta na autoridade e que a gente caia de novo na dependência dele. Porque essa é a realidade, a gente depende dele. Porque a gente nunca, é uma mentira a gente achar que está no controle, né? Mas ele também quer que a gente exerça um domínio sobre aquilo que ele também deu para a gente fazer e cuidar, né? Se eu te dei isso aqui para você aprender, para que você use isso com autoridade e que você ensine, né? Que você ajude,
que você console. Isso. Se você passou por uma dor, é para que você console o seu irmão no momento em que ele estiver passando. Como que a gente vai saber o que ele está sentindo se a gente nunca passou por aquilo? Então, tudo tem proveito, né, para Deus. Tudo tem proveito. É difícil passar por um momento de sofrimento? Claro que é. Se a gente está ouvindo essas coisas no momento que a gente está sofrendo, a gente quer desligar, a gente tem até raiva, a gente até discute, a gente até, né? Porque é assim, é claro que dói. Mas quando a gente tira o sentimento disso e vê que isso é lição divina, a gente agradece a Deus. É verdade. E esse é um motivo, né? Você estar em silêncio, silenciar para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus e ouvir também, né? As pessoas ao redor, ouvir as suas necessidades também, como a gente falou. Outro motivo é para descansar. Que é tão importante, né? Estar em silêncio para descansar, porque isso é importante, é necessário. Não adianta a gente entrar num ritmo frenético, né? Não posso parar, não posso parar. Em algum momento você vai parar, ou Deus vai te parar, ou o seu corpo vai pifar, alguma coisa vai sinalizar, ó, é a hora de parar. Verdade. Então, silenciar para descansar também é importante. Até para saber, assim, né? Onde está teu coração, quais são as intenções, quem é o teu Deus agora, né? Às vezes a gente está passando um momento que a gente entra tão no piloto automático que a gente fala assim, quem é que está no trono da minha vida? Às vezes é o dinheiro, às vezes é o conforto que eu comecei a conquistar, às vezes é a vaidade. Que tipo de coisa está guiando agora a minha vida com uma cara boazinha que eu quis dar de Deus, né? Então, muitas vezes é isso mesmo, a gente sair daquele lugar de esvaziamento que a gente tem quando a gente depende de nós mesmos, né? Quando a gente para de depender de Deus mesmo, para de ouvir, para de saber que Ele tem muito mais para derramar do que só aquilo que a gente já entendeu, que a gente achou que era aquilo. Entendi o que Deus queria fazer na minha vida. Deus quer fazer muito mais, é que a gente não consegue conceber, nossa mente realmente não consegue conceber a mente de Deus, né? A gente consegue sim seguir a voz de Deus, a palavra que Ele nos orienta, né, para nos guiar, mas a gente não consegue conceber toda a mente não dá. Não de tem, Cristo, a mente não de Deus. Não tem como. Então é seguir bem humilde mesmo, aquele farol que Deus abre por misericórdia, pela misericórdia dele, ele tem esse amor pelos filhos e se ver como filho, né? Que a gente nem se vê, né? Às vezes a fé, e é importante falar disso assim, muitas vezes no momento desse de luta, a nossa fé esfria, a gente começa a pensar, sei lá se Deus existe, eu sei lá se isso tudo é uma grande verdade motivacional, eu sei lá se isso é algo que eu estou me convencendo, é tão perigoso isso. Que a gente entra num lugar de fé esfriada mesmo. Mas quando a gente... Olha, mas Deus é tão maravilhoso, porque quando a gente mantém ainda aquela chama do amor mesmo, do amor, do bem, é quando a gente, por mais que a gente esteja passando por lutas, o bem, aquilo que agrada a Deus ainda nos guia. Aquilo que você olha e você fala, ainda que eu perca tudo, o bem deve prevalecer. Ali Deus consegue te resgatar. Ali a misericórdia de Deus consegue te tocar. Porque você tem a semente do filho. Você tem o DNA de filho. Isso a gente não perde, por mais que a gente passe por muitas lutas. E tem lutas que são tão exato. difíceis. E justamente, às vezes, as lutas são tão difíceis e que se faz necessário também um momento de silêncio. Essa é uma outra razão, você silenciar para viver aquele luto, aquela tristeza, aquele momento de dificuldade. Nem sempre é para você estar falando e compartilhando. Às vezes você vai viver um momento ali só você e Deus. Um momento ali de silêncio. E aí eu lembro também de Elias na caverna. Né? Foi um momento de silêncio de Elias. Fica aí recolhido na caverna e ele se permitiu, né, ser cuidado por Deus. Porque às vezes a gente não permite isso. E ele já estava até sem vontade de viver, né? Sem vontade de viver. Sem vontade de viver. Isso pode acontecer. Pode perder a vontade de viver. E isso é um vazio tremendo de Deus. Mas e aí
como, né, a gente tá, é quando você ainda tem aquele embrião de Deus, sabe? Aquele DNA de Deus, aquela semente, aquilo mesmo de Deus em você. Aquele DNA de filho, você não se perde. Mas você pode perder a vontade, e isso é muito... E sabe o que me constrange às vezes? É quando, às vezes eu estou numa luta e perco, a fé fica abalada, e eu vejo uma luta de um irmão muito maior. É claro que cada um, a gente vai ver, é por isso que a gente não pode julgar o outro, quando a gente fala, nossa, tem tudo e está reclamando de quê? A gente não pode nunca julgar a luta do outro, nunca. Pra gente pode parecer frescura, a gente não sabe o que o outro sente. E da mesma forma a gente não pode achar que a nossa luta é a maior, porque às vezes a gente olha pro lado e a gente fala, eu não sei se eu aguentaria. Sabe? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, do que eu tô reclamando, Senhor? Olha essa luta daqui. Então se a gente olha pro lado, ou a gente vai ver uma luta que a gente julga ser mais leve que a nossa, e que a pessoa tá fazendo um drama de uma coisa que não precisa, quem disse... A gente não está dentro da pessoa, ou a gente vai olhar uma luta real, que por todos os elementos dela a gente vai ver que é uma luta que aos nossos olhos é mais dura, e a gente vai falar, caramba, do que eu estou reclamando se eu tenho um Deus que está em todas essas lutas, né? É, exatamente, é isso mesmo. E aí uma outra coisa que eu vejo, uma outra razão para a gente se colocar em silêncio, é para se preparar. Porque eu, por exemplo, eu tenho muita essa ansiedade. Eu confesso que isso é uma ansiedade que às vezes eu tenho. Eu nem tô pronta ainda, nem terminei, mas eu já quero fazer. Também. Eu já quero sair fazendo logo. Não, eu quero começar. Mas às vezes você precisa estar, né, nesse tempo de silêncio, porque é o tempo do preparo. Fica quietinha aí, se preparando, que é o tempo da gestação. Sim, né? Você exatamente. tá ali gestando, você não vai tirar um bebê com 5, 6 meses. Sim, porque ele tem o tempo certo dele, né? Exato. Que não é rápido e nem é demorado, é o tempo certo. É o tempo certo. E aquilo, quando você tá grávida, vários hábitos você tem que mudar. Você precisa, assim, se alimentar, não pode se alimentar mais como você acha, porque você tem um bebê dentro de você. Porque você tem um propósito maior com você, né? Então, realmente é um tempo diferente. Isso, e aí você tá ali se preparando e buscando o que você precisa aprender, em que você precisa se capacitar para estar pronta para fazer aquilo. E às vezes a gente tá ali, né, na igreja mesmo, a gente às vezes se coloca nessa cobrança, nessa ansiedade. Eu tô aqui na igreja, meu Deus, eu não tô fazendo nada. Por que eu não tô fazendo nada? Às vezes é para você não estar fazendo nada naquele momento. Às vezes você não está fazendo nada por questões suas, né? Sim. Mas às vezes Deus quer que você fique um tempo só se alimentando, só observando, Então, isso é bênção. Isso é bênção também, né? E isso é para tudo na nossa vida, né? Para todos os momentos, todos os lugares que a gente está. Quando você quer exercer uma profissão, você tem um tempo que você está ali se preparando na faculdade. Você não vai, no primeiro semestre de medicina, você não vai sair operando os outros. Sim, né? Você claro. tem aquele tempo que você tem que se preparar. E naquele tempo, você está em silêncio ali, só se preparando. Tá errando, às vezes, tá... Primeira cirurgia que um cirurgião fizer não vai ser igual a 20ª que ele fizer, que ele já vai ter mais insights, mais recursos, mais treinamento, a mão mais, né? Então, assim, em tudo somos meros aprendizes, e se a gente consegue entender isso, a gente tem mais a paz de Deus e tem mais a humildade de viver, gente, porque a gente às vezes quer ser protagonista de tudo. Tá, tem que ser protagonista de sua própria vida, mas na simplicidade, assim... Na humildade. Na humildade, né? Às vezes a gente quer fazer uma grande coisa, e essa grande coisa às vezes você vai até fazer uma coisa que um tempo vai ser uma grande coisa, um destaque, depois vai vir outros, porque a vida é assim, né? E então, prestar atenção no que estamos perseguindo, né? O que de fato a gente quer, por que eu tô... Né? Por que eu tô tão incomodada de estar em silêncio? Por que eu tô tão incomodada de talvez estar me sentindo na caverna?
Exatamente. É entender os tempos das coisas, né? É entender o tempo, que tem tempo para todas as coisas. E tem um tempo de silêncio também. Sim. E outra coisa também é se colocar em silêncio para... porque você, até na palavra de Deus fala que você não deve sair contando os seus planos. Né? Então, assim, aquilo nem aconteceu ainda e você já quer contar. Não, fica em silêncio. Se você tem uma meta, se você tem um plano e um objetivo, fica em silêncio. Espera acontecer. Quando você chegar lá, as pessoas vão ver acontecer. Você não precisa sair contando para todo mundo quais são os seus planos. E isso eu acho que em Provérbios até que fala sobre isso. Então, assim, isso é uma sabedoria. Sim. É uma sabedoria. E é um equilíbrio, de você conseguir equilibrar, não precisa contar, não precisa falar, né? A gente fica às vezes na ansiedade. É muito mais uma ansiedade que te leva a verbalizar aquilo do que realmente a sabedoria de entender por quê que eu vou fazer isso. Por que eu vou... É como se você quisesse mostrar pro outro que algo está acontecendo na sua vida. Ou na verdade, às vezes é uma ansiedade tão grande, até um medo de não dar conta, que você quer contar. Não tenha medo que não vai dar conta, porque se Deus te deu, Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, você vai suportar. Mas Ele conta também com o teu relacionamento ali, com Ele. Ouve dele o que Ele tem para dizer, chora com Ele. Às vezes a gente também chora, se lamenta para todo mundo, né? Chora aos pés dele, fala com ele. E aí acaba se desabafando com pessoas que não tinham que estar sabendo daquilo. Sim. Ou às vezes você acaba usando uma pessoa para desabafar sempre só para dizer que você já fez o que você tinha que fazer. Na verdade, Deus está falando assim, não. Desabafa comigo, porque quando a gente não tem o outro, a gente tem só Deus, a gente tem aquele silêncio que a gente vai entender diferente. É claro que tem momentos que a gente precisa, sim, da mão estendida de um amigo, de um irmão. Mas tem momentos que para de sobrecarregar o irmão. Que o irmão já quer te ajudar, não sabe nem como. Ele não sabe nem como, porque não está dentro, às vezes, da capacidade de uma outra pessoa fazer isso. É Deus que vai te falar. E Ele só vai te falar, às vezes Ele já está te falando, só que você ainda não entende porque você não está maduro o necessário. Deus quer te amadurecer para que você entenda o que Ele está falando. E às vezes... Enquanto você não amadurecer, às vezes a pessoa vai te dizer aquilo e vai até te ofender. Porque você não entendeu, né? Então é tão importante isso, né? Deus nos ensina assim. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente trazer as perguntas para cá. Eu já tinha pensado na pergunta, já esqueci de novo. Uma coisa importante, que hoje Deus falou tanto comigo isso. Quando você se lança a fazer uma coisa nova, você está jogando uma semente. Está lançando as sementes do novo. É claro que o inimigo vai se levantar diante daquela promessa. Daquela possibilidade. Você lançou uma semente de prosperidade para o reino de Deus, para a bondade, para a prosperidade, para o outro. Você lançou. É claro que é a mesma coisa quando a gente joga uma semente na terra, vem a chuva, vem a tempestade, vem... as intempéries dali, vem a praga. É a lei da natureza. Se vem algo, vem outro. Hoje eu ouvi isso assim, o avião para ele levantar voo, ele precisa do movimento contrário, do vento contrário. Então é normal, quando a gente lança, a gente começa algo, vai vir algo contrário. O inimigo vai se levantar. Então você vai começar motivada, mas no meio do caminho, o inimigo vai lançar setas e pensamentos que vão se tornar fortaleza dentro da sua mente. E muitas vezes em forma de ofensa. Você vai se sentir ofendida, magoada. E aí todas aquelas fragilidades que você tem de se sentir inferior, de sentir que não é capaz, todas aquelas verdades que estão gravadas lá, ruins, vão brilhar dentro de você. E aí você muitas vezes vai esmorecer daquela colheita. Você não vai mais cultivar aquilo. Você não vai continuar mais regando aquela semente que você plantou. E o tempo do regar, você não vê florescer. Está embaixo da terra, você não está vendo. Você parece que você está fazendo a mesma coisa e não está dando em nada. Mas é como a gente está dizendo aqui desde o início. É o tempo da gestação, é o tempo que aquilo tem para florescer. Então, em nome de Jesus, creia que a semente que você lançou e que você tem vivido o tempo de regar, de chorar, de esperar,
Deus vai fazer florescer na hora certa. Porque é Ele que sabe o momento que está maduro. É o tempo certo para florescer. Então, em nome de Jesus, seja o que quer que você lance, que semente você lance, creia, confie que tem o tempo e vai ter as intempéries. Vai ter. Então, se prepara. Como? Se fortalece em Deus. Já prepara a tua mente com a palavra de Deus, a oração, ora. Jejua, ou seja, tira o prazer da tua vida, um pouco do prazer da sua vida. Não espera chegar final de semana para... Ai, pronto, agora chegou no final de semana, eu vou me dar um prazer. Não, é aí que você tem que manter mais ainda aquela conexão com aquela semente que você jogou em terra. Creia, confia, não morde a isca da semente pequena, do prazer rápido. Vai naquilo, né? Deus tá me falando, muito tocou obrigada, aqui para porque falar. essa palavra foi para mim. Mas, Carol, Deus me tocou aqui para falar para mim também. Essa palavra foi totalmente para mim. Amém. Amém, porque eu senti Foi muito de totalmente Deus de pra falar mim. isso aqui agora. Porque é isso, sabe? A gente não vê e a gente vai esmorecer. Porque é isso que eu tenho vivido também. A gente vai esmorecer e vai tocar na tua ferida, porque o diabo é astuto. Ele não vai tocar em algo que você já se curou, porque aquilo não vai fazer efeito. Ele vai tocar na ferida que ainda não está curada, ele vai tocar lá, aquela raiz, para te enfraquecer, para jogar um balde de água fria e você se sentir, ai, que boba, que tola que eu sou. É isso, ele quer que você se sinta nua, assim, completamente envergonhada, às vezes, sabe? E é assim que você vai se sentir. Mas em nome de Jesus, Deus vem para te levantar, para fazer maravilhas, para te usar. E Ele só vai te usar se você estiver curada. Não completamente, porque a gente, né, precisa de Deus, mas se você tem essa maturidade de esperar, sabe? Aquelas coisas que só Deus pode fazer. Amém. Mas foi pra mim. Foi pra mim essa palavra. Totalmente pra mim. Amém. E a pergunta que você ia fazer? Lembrou? Porque Então, agora mesmo que você esqueceu. Ah, não. Mas eu acho que... Eu não sei se era essa pergunta, mas é uma pergunta que estava na minha cabeça. Que pensamentos vêm, que tem a ver até com o que eu falei agora, na sua mente quando chega o tempo do silêncio? Então, hoje em dia eu acho que eu consigo lidar melhor com o tempo do silêncio. Mas antes eu tinha uma sensação de inutilidade, assim, tipo, ai meu Deus, eu não tô fazendo nada. Eu não tô, sabe, porque eu sempre fui assim muito do fazer, tenho que estar fazendo algo. E aí no tempo de silêncio me vinha assim uma certa impaciência, né, uma impaciência, não, eu quero ver as coisas acontecerem, e eu tinha muito isso de querer fazer as coisas à minha força. Né? Então, assim, hoje eu me sinto muito mais tranquila em relação a isso, né? Eu tinha uma ansiedade em relação a tudo, seja por redes sociais, né? Ai, tá todo mundo fazendo, eu não tô, olha só, tô perdendo seguidores, que eu não postei, porque não sei o quê, né? E também na vida, né? De ver as pessoas em movimento e eu estar no meu tempo de silêncio e não ter paciência de esperar. E essa impaciência atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus, atrapalha a gente de entender o momento, porque você está tão preocupado que você não está fazendo, que, né, tão preocupado com isso, que você não aproveita esse momento do silêncio para você descansar, para você ouvir, né, para você aprender, se preparar. Você não aproveita. Então, assim, hoje eu já entendi isso. Então, assim, se Deus me coloca no meu tempo de silêncio, eu mesma entendo. Eu falo assim, não, eu tô num momento que eu preciso ficar em silêncio. Né? E aí eu me coloco nesse tempo de silêncio. E você falou de redes sociais, e é tão importante isso, assim, as redes sociais, a gente vai falar aqui, assim, até mais no Instagram, é uma nova realidade, virtual, porém real, porque as pessoas são reais, que te traz para um lugar de uma necessidade que, de fato, você não tem. Você não tem necessidade nem de estar na internet. Você não precisa. Você não precisa ter uma conta, você não precisa. Precisar, você não precisa, porque a gente sempre viveu sem. Você pode construir uma vida saudável, feliz, alegre e próspera
Ah, porque o trabalho precisa. Não, ele é bom. Não precisa. Você pode fazer um trabalho que você não conte com a internet, como sempre foi. Mas você pode também amplificar o que você já faz na internet. Ok, maravilha. Mas é você entender assim, em que lugar que eu tô? Porque senão às vezes você está no lugar do físico, achando que precisa estar lá. E às vezes você não tem que estar, ou não é o momento de estar. É o momento de você olhar mais o que de fato você está construindo. Então, isso vem para trazer novos desejos. Então, sim, e o olho cobiça, né? A palavra de Deus já fala. Os olhos cobiçam. Então, se você começa a ver muita moda, muitos lugares paradisíacos, muitas coisas, você começa a querer, a cobiçar e a achar que aquilo está faltando para você. Mas você só acha isso porque você está olhando para isso. Se você todos os dias está parada diante de uma paisagem, se você todos os dias está parada de frente para uma loja de sorvete, você vai passar a ter desejo de tomar um sorvete que você nem pensava em tomar, porque você está diante daquilo, os seus olhos cobiçam. Por isso que é importante entender, quando os seus olhos forem bons, a palavra de Deus diz, todo o seu corpo terá luz. Se seus olhos forem maus, trevas, né, que escuras, densas trevas estarão no seu corpo. Por quê? Porque é aqui que a gente justifica o nosso coração. É aqui que a gente diz para o nosso coração como que está a nossa vida. Se o nosso desejo está sendo satisfeito ou não. Se aquilo que estamos desejando, de fato, está alinhado com a vontade de Deus ou não. Ou a gente simplesmente foi fisgado pela maçã, entendeu? E aí a gente se perde e muda o nosso foco a cada instante. Sim. Por quê? Agora você quer isso daqui. Mas aí você viu um outro negócio ali, não, agora eu quero aquele outro ali. Sim. Mas aí você, entendeu? Então você não consegue manter o foco nunca. Uhum. E aí você não vai alcançar nunca nem aquilo que você queria antes e nem aquilo que você queria depois. Porque você está perdido nos olhos. Tá perdido nos Você está olhos. desejando. Isso, e eu vejo isso, por exemplo, na minha vida. A gente sempre tem nossos sonhos, nossos planos e tudo. Então, assim, antes de existir a internet, né, da forma como existe hoje, eu tinha os meus sonhos de viajar para tais e tais lugares. Eu tenho vontade de conhecer Paris, conhecer não sei o quê. O meu sonho. Só que aí agora a gente consegue ver o mundo inteiro ao mesmo tempo. Vidas de pessoas que você nunca veria. E aí, gente, por exemplo, um exemplo, Maldivas. Antes da internet, você sabia que existia Maldivas? Eu já tinha ouvido falar, mas nem sabia como era direito. Eu nem sabia que existia Maldivas. Eu nunca tinha ouvido. Hoje em dia eu sei como é Maldivas, pelos olhos. Então, aí você começa... Aí, se antes eu queria conhecer a Europa, mas agora eu quero Maldivas também. Porque o sentimento, sabe qual é, Carol? Esse lugar tão maravilhoso, paradisíaco, e eu não vou experimentar essa sensação. Isso. Como que eu não vou nunca passar por uma sensação dessa? Sendo que a sensação... Aleluia, a gente está às vezes, olha, num olhar para um filho e a sensação é indescritível e inalcançável, seja o lugar que você estiver. Estou dando um exemplo aqui, como pode ser qualquer situação simples. Isso. Que tá os nossos... Isso. Ricardo às vezes fala comigo, ele fala assim, a gente vê... Um olhar de cumplicidade de um casal. Isso. É maravilhoso. E a gente acaba não se contentando. O contentamento que fala na palavra. Porque você sempre quer mais. Sim. Então, aquilo que você já viveu, que você está vivendo, nunca está bom o suficiente. Porque você sempre quer mais, porque você está vendo o outro ter o que você considera mais. Sendo que, às vezes, o simples já seria suficiente para você, né, naquele momento. E é isso, às vezes o Ricardo fala assim, gente, às vezes a gente visita aqui no Brasil mesmo, cidadezinhas bonitinhas, que tem um cafezinho, que tem aquele climinha alemão, não sei o quê, papapá. A gente visita esses lugares, aí Ricardo fala assim, gente, a pessoa vai lá pra Europa pra ir num lugar igual esse daqui. Exatamente, às vezes passa um perrengue, não sei o quê, às vezes não, às vezes passa momentos maravilhosos também, mas é com quem você tá, é como você está, é você ver a beleza naquilo que você está fazendo, são essas pequenas coisas que, gente, não tem, a gente, enfim, E uma coisa que eu ia te falar, que a gente estava falando aqui, é sempre você sentir assim, se tem isso, eu quero experimentar.
tem isso que eu quero. E é sempre a dose do veneno e do remédio. Dependendo da dose, então, por exemplo, a internet é maravilhosa. Dependendo da dose que você vai usar. Se você vai usar aquilo vai te acrescentar saberes, conhecimentos, cultura, muita coisa. Você vai extrair de bom dali, que é uma bênção. Agora, se você passa do ponto, é a mesma coisa o remédio, a droga, o próprio alimento. O próprio alimento, aquele dulçor que tem uma fruta, vamos supor. Se você quer potencializar aquilo, você vai para o açúcar. O açúcar faz o quê? Mal. Então, tudo quando a gente passa do ponto, e a gente está conversando isso, e aí Deus me trouxe Gênesis 3, vou ler só esse trechinho aqui, quando a gente falou do olhar, do olho, como o olho cobiça, né? E aqui em Gênesis 3, a parte que a serpente chega para Eva e diz assim, aqui tá, né, no versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Quantas vezes a gente pensa assim, não, mas isso está na palavra de Deus. Não é bem assim. Isso é antigo. A palavra de Deus, as coisas já se renovaram. É exatamente isso. Aí a gente... Ele vem justamente dizendo assim, não é bem assim. Isso já foi assim. Mas não é a mesma coisa que o diabo fez com Jesus no deserto. Ele pegou a própria palavra e disse, mas se joga daqui, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Você pode... Aí Jesus diz, sim, ele disse isso, mas não é nesse contexto. Não põe o Senhor, teu Deus, à prova. Então, olha como é sutil. E aí a mulher diz assim... Não, aí a serpente continua. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí aquilo dos olhos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja... desejou aquilo, ela era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Então, os olhos, e aí, por que eu não li esse pedacinho que fala exatamente os olhos, ó? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha como mudou o contexto da visão. Olha como às vezes a gente está com a visão embaçada. Olha como muitas vezes nossos olhos espirituais não estão abertos. O vídeo que você gravou hoje, as pessoas os olhos não estão abertos, a mente está cauterizada, não vai enxergar. Você pode falar, você pode mostrar, mas a pessoa não vai enxergar. Não vai enxergar. Aqui até está dizendo que os olhos dele se abriram para o pecado, né? Para aquilo que Deus nem queria que o homem visse, para que ele não sofresse as consequências do pecado. Mas como a gente está falando de olhos, olha como os olhos são portais, sim, que possibilitam você de desejar coisas más contemplar coisas boas. Por isso que a gente fala tanto sobre a visualização. Exatamente. O poder de você visualizar aquilo que você quer alcançar. São portais. Né? Então, assim... você quer fazer uma viagem, visualiza, pega uma foto do lugar. Tem poder, né? Tem poder. Pega uma foto do lugar e visualiza aquilo dali, porque realmente é isso daí. Vai começando a abrir portas que você muitas vezes, aí agora a gente está falando no sentido de realmente coisas até que você acha que você não merece, que você não tem, que você não... É muita coisa pro meu bico, eu jamais vou até lá. São verdades que estão aqui, que quando você faz isso, você visualiza e você diz para você mesmo que aquilo é possível, você destrava uma coisa que estava travada e que é apenas um passo, mas que é um passo importante. Porque se você pode dar todos os passos, mas se aquilo ali não tiver desnudado, destravado, você vai parar ali. Você vai ter, às vezes, dinheiro para fazer, você vai ter recursos para fazer, ou você vai ter possibilidades para fazer, mas quando chega na hora de receber, você mesma diz, não vou nem saber o que fazer com isso. Uhum. Né? Ou quem sou eu para acessar isso? São mistérios, né, Carol? Realmente. São mistérios. É isso.
Mas quando a gente se lança para acessar aquilo, são muitas coisas que a gente movimenta dentro de nós. Muitas coisas. E é claro que eu entendo que a principal é estar alinhada à vontade de Deus. Porque nem tudo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, Deus, eu desejo todas essas coisas. O que te agrada? E aí se coloque nesse momento de estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E não, eu perguntei um negócio para Deus, mas eu tô seguindo. Eu tô seguindo. Você não pergunta para Deus, né? É possível. Porque, gente, quando a gente pergunta, Ele responde. Mas você tem que estar atento para ouvir a voz dele. Tem que estar atento. O que Marcela falou aqui, que eu falei que foi para mim, é sobre uma pergunta que eu fiz para Deus por esses dias. E Amém. Foi resposta de Deus. Então, assim, mas eu estou me colocando nesse tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus. Porque não adianta, Senhor, Deus me responde, me mostra a tua vontade, o que você quer, não sei o que, e você segue. Mas eu tô seguindo aqui, tá? Vai falando aí. Vai falando aí. Pois a gente chega a fazer isso. Igual quando a gente tá impaciente com o filho ou com o marido, você tá ali fazendo... Vai falando aí que eu tô ouvindo. Né? Mas você não tá prestando atenção. Você pode até estar ouvindo, mas você não está prestando atenção realmente. Verdade. Até lembrei de Marta e Maria, sabia? Marta tá assim, mas eu preciso fazer as coisas. E Jesus está falando assim, esse é o tempo de ouvir, de estar aos meus pés. Mesmo que você tenha que fazer, esse tempo é prioridade, é estar aqui aos meus pés me ouvindo. Porque senão você não vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Né? Você vai estar fazendo tudo certo. Ali, você não está fazendo nada de errado. Você tá, ali no caso de Marta, né? Marta estava fazendo aquilo que alguém precisava fazer. Mas, tá bom. Mas você vai continuar me perguntando e não vai conseguir ouvir. Isso, não vai porque conseguir. você não está no lugar certo. Aí você não vai sair daquele ponto. Você vai estar sempre ali, naquele ponto ali. Do fazer, e você não vai alcançar o próximo nível. Porque você não ouviu as instruções do próximo nível. Sim. É igual um manual de instrução. Você vai montar um móvel, tem ali o passo a passo. Passo 1, passo 2. Você só vai passar para o passo 3 se você ler as instruções do próximo passo. Tiver paciência, paciência de fazer aquilo que tem que ser feito, que não vai ainda ter a beleza do móvel. Mas Isso. precisa, né? Precisa, e é a mesma coisa. Você só vai sair desse patamar que você tá se você tiver paciência de ouvir Deus te dar as instruções do próximo passo. Cara, em exemplos micro e simples da vida, a gente tem um exemplo do macro, né? Até quando a gente vai fazer uma faxina, a gente tira tudo do lugar que a gente precisa limpar ou precisa jogar fora. Quando a gente olha, a gente fala, por que eu fui fazer isso, gente? Agora eu vou ter que limpar tudo isso. Meu Deus, não acredito. Não vou ter... Tô sem ânimo. Porque vai chegar esse momento. Tô sem ânimo de olhar para as coisas, só ver bagunça, não ver nada, não conseguir nem visualizar uma coisa limpa. Mas quando você passa por aquilo, eu só tô dando um exemplo bem corriqueiro, que você limpa, passa pela parte difícil, você fala, ainda bem que eu fiz, olha que bom, tá tudo limpinho, organizado. Esse simples exemplo de uma coisa rotineira, cotidiana nossa, mostra de projetos grandes que às vezes Deus está te chamando para fazer e você precisa suportar o momento da feiura, do difícil, do chato, da dor. Exatamente. E motivadas, né, por um tempo mesmo de silêncio, não de silêncio de parar de fazer as coisas, não, mas um tempo de concluir, né? Pensamos assim, vamos concluir, porque eu vou te falar que eu fiquei um tempo meio irritada, assim, às vezes eu me irrita ainda, assim, algumas coisas na internet, muita gente falando, mas o problema não é das pessoas, é porque Deus está me mostrando uma coisa que eu tenho que olhar em mim. E por que isso está te irritando? Então o que será que você precisa silenciar? Que é você que tem que fazer, não são os outros, porque o mundo vai continuar. Né? O cão vai ladrar, mas a caravana vai passar, né? Então, para você deixa o barulho do mundo, deixa ele continuar, e ele vai continuar, você querendo ou não. Mas para então para pensar onde você deveria estar. E aí a gente, já com esse projeto de concluir mesmo a primeira temporada, de pensar em começo, meio e fim, de saber assim que todas as coisas têm o seu tempo, assim como dizia Eclesiastes, né? Tem tempo para todas as coisas. A gente está, então, concluindo esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo, a primeira temporada.
E nós começamos o vídeo falando de silêncio e vamos terminar falando de comunicação. Verdade. E essa é a surpresa que nós tínhamos para vocês, né, agora no final do vídeo. É um projeto que eu e a Marcela estamos lançando, né, assim, na verdade continuando, né, é um projeto que a gente está continuando, que é o projeto chamado Comunique-se, né, Comunique-se, que a gente vai explicar depois até, né, vai botar melhor como que vai funcionar, mas o que é o Comunique-se? O Comunique-se é um programa onde nós vamos estar falando sobre a comunicação de diversas formas, né, tanto a sua comunicação com o outro, né, a forma como você comunica, desde a sua comunicação interna. O que você comunica para você, o que você comunica desde a hora que você acorda e a importância dessa comunicação na nossa vida, no nosso realizar, né? E aí nós vamos usar diversas ferramentas, né, para estar trazendo, aperfeiçoando essa sua comunicação, né? Diversas ferramentas teatrais e tantas outras. Vai ser maravilhoso, vai ser um tempo maravilhoso, porque a gente já está com isso no coração há muito tempo, a gente já tem estudado, elaborado, montado, respeitado o tempo de Deus. A gente já está gerando esse projeto há bastante tempo e é como a Carol falou, e é muito importante para que você possa entender um diálogo poderoso, uma comunicação poderosa que você vive todos os dias e às vezes você não se dá conta, que é o diálogo interno, que é aquilo que você está dizendo para você mesma, que você não se dá conta, que você já cristalizou uma comunicação consigo mesma, em que você não consegue nem mais ter nem controle e nem clareza do que você tem feito com você. Então, o que a gente está realmente no nosso coração mesmo de fazer é algo poderoso. Eu ouso dizer, é poderoso, porque é sempre diante do Senhor, tudo a gente apresenta ao Senhor. E Deus tem levantado sim, tem nos capacitado sim a estar recebendo dele para que a gente possa então passar adiante. E a gente resolveu que esse é o momento certo da gente fazer isso. A gente vai estar divulgando melhor como vai ser, são poucas vagas, a gente vai estar divulgando melhor através dos nossos canais, dos nossos contatos, para que você possa saber que você participe. Será presencial, viu, gente? Sim. Será presencial, então assim vai ser um tempo maravilhoso. Sim. E a gente espera você. Sim. Né? Então, é isso. Pode entrar. Um beijo pra sempre. você, sempre será bem-vinda aqui. Se te abençoa esse vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas. Quanto mais compartilha aqui no YouTube, né? O YouTube entende que é relevante, ele vai entregar para mais pessoas e é isso que a gente quer, né? Se a gente tá num momento onde tanta coisa é espalhada para fazer com que o próximo caia, a gente quer espalhar aquilo que a gente crê que Deus quer o bem. Então, é isso. É isso. Um beijo. E sempre pode entrar.